Pronto. O tema de hoje da nossa aula, né, será a parte de genética de populações. Então, essa é uma conceituação um tanto diferente daquilo que a gente viu até agora. Então, o que a gente tem analisado desde o início da parte de genética mendeliana, passando pela parte de mutações, pela parte de ligação gênica e outras formas aí de alterações das leis de Mendel, é um cenário em que a gente tem um acasalamento, né, um reprodutor e uma fêmea que são acasalados, e a gente obtém uma progenie com um número variado de descendentes e observa os fenótipos dos descendentes e faz inferências, né? Tenta descobrir qual é a forma de herança que está associada, né? Agora, a gente vai olhar sobre um outro prisma. A gente vai olhar não só uma família, né, um conjunto de pai, mãe e filhos, mas sim uma população inteira. Então, a genética de populações, ela abre campo para outras áreas muito importantes e aplicadas da genética, né? Como a ecologia, como a evolução, a conservação dos recursos genéticos e o melhoramento genético. Então, sem esses estudos iniciais de genética de população que começaram a ser desenvolvidos no início do século passado, há mais de 100 anos, então a gente talvez não teria todo esse avanço da genética animal, vegetal, de micro-organismos, e o conhecimento que nós temos de evolução que nós temos hoje. Dessa maneira, a gente tem que passar por alguns conceitos prévios para entender como funciona a genética de populações e qual é a utilidade dela na prática, né? Então, a genética de populações, como eu disse anteriormente, estuda os genes a nível de populações, não somente em indivíduos ou famílias. A partir destes estudos, é possível prever o resultado de uma estratégia de acasalamento ou como uma população pode se desenvolver. É importante no melhoramento genético, pois a partir dela se desenvolve o que nós chamamos de genética quantitativa. Então, um ponto-chave aqui é definir o que é uma população, né? População, no contexto biológico, refere-se a um grupo de organismos de uma mesma espécie que vive em uma área geográfica suficientemente restrita para que qualquer membro possa se acasalar com qualquer outro do sexo oposto. Em resumo, é um conjunto de animais que se acasalam entre si, ou seja, uma população, no contexto biológico, seria todo aquele grupamento de animais que tem troca de genes por meio de reprodução entre si. Então, se a gente pensar a Universidade Federal do Ceará, tem uma população de codornas, que está restrita lá dentro do aviário. Por que aquela população está restrita ali? Porque não entra nenhum animal reprodutor, né, nenhum macho, nenhuma fêmea, para se acasalar com aqueles animais lá presentes. E nem o contrário, nem sai animais de lá para acasalar com outras populações. Então, esse é um conceito de população. A gente pode pensar também numa fazenda que tenha um gado e que essa fazenda nunca compra sêmen, nunca usa touro de outras propriedades e nem vende animais como reprodutores, só vende animal para abate. Então, isso é uma população. Ou então a gente pode pensar no Brasil um conceito de população nacional do Nelore, em que o sêmen que é produzido por um touro no Rio Grande do Sul, ou no Pará, ou no Mato Grosso, ou em São Paulo, ele pode ser usado tranquilamente aqui numa propriedade que cria Nelore no Ceará.
Então, podemos dizer que a população brasileira da raça Nelore. Ou então expandir ainda mais, se a gente pensar em programas de melhoramento internacionais, como o programa de melhoramento do gado holandês, você tem participantes, rebanhos que estão no Canadá, na Holanda, na Coreia do Sul, no Japão, na Nova Zelândia, na Austrália, na África do Sul, na Argentina, e essas populações elas vão trocando através de comércio de sêmen dos reprodutores, elas têm uma interligação genética. Então, isso seria a população mundial de gado holandês, né, que estaria ligado também com a população brasileira de gado holandês, né, se o sêmen desses animais chegar até aqui. Se não tiver contato genético, então não pode ser considerado da mesma população, ok? Então, essa é a definição de população que a gente tem no contexto da biologia, da genética. Quais são os fatores que afetam a composição de uma população? Primeiramente, seria o padrão de reprodução de uma população. Então, se não há preferência para a escolha dos pares no acasalamento, disse que o acasalamento é feito ao acaso, certo? Então, se não há uma escolha fenotípica do animal, né, então vamos pegar, por exemplo, os pássaros, né, em passeriformes, né, nos pássaros de pequeno porte, você tem que um animal, as fêmeas, elas são mais coloração opaca e os machos são de uma coloração mais vistosa, mais colorida. E os machos fazem performances, danças, elaboram cantos e tudo mais para conquistar a fêmea. E aí o que acontece é que a fêmea vai escolher com qual macho vai se acasalar. Então, se há escolha sexual, então o acasalamento não é ao acaso. O acasalamento é ao acaso se e somente se a gente tiver uma neutralidade da parte de seleção, certo? Pensando mais no contexto zootécnico, o acasalamento é ao acaso quando você não faz nenhum planejamento de escolher um reprodutor A com uma matriz fêmea B. Você vai simplesmente pela ordem com que vão chegando, ou então faz um sorteio. Então, isso seria o acasalamento ao acaso, certo? Diferentemente, o contrário do acasalamento ao acaso seria o acasalamento preferencial, que seria assim, eu vou pegar o touro de maior desempenho e acasalar com uma vaca de maior desempenho para eu ter uma progênie excelente desse casal. Isso aí é um acasalamento preferencial. É o oposto do acasalamento ao acaso. Então, o acasalamento ao acaso quer dizer que não há preferência na formação dos casais, ok? Então, a forma como se organizam os acasalamentos interfere na estrutura da população. Quando há maior chance de acasalamento de animais com fenótipo parecido, nós temos os chamados acasalamentos preferenciais positivos, né? Ou seja, vamos dizer que por tamanho, um animal que tem um porte maior, ele tem a preferência por se acasalar com uma fêmea de porte maior também e rechaça, né, exclui as fêmeas de menor porte da sua escolha. Então, isso é um acasalamento preferencial. Quando há maior chance de acasalamento de animais aparentados, nós temos o que nós chamamos de endogamia, acasalamentos endogâmicos, certo? Que também são preferenciais. Então, endogamia também afeta a formação da população, porque quanto mais endogamia for praticado, maior a quantidade de homozigotos na população
e menor a quantidade de heterozigotos. Então, a gente está alterando dentro da população qual é a distribuição dos genótipos, certo? Outro ponto, além da questão dos acasalamentos, né, de serem ao acaso ou preferenciais, migração de indivíduos em uma população. Então, a migração, ela pode ser uma emigração ou uma imigração, ou seja, tanto pode ser a chegada de novos animais com alelos que não existiam nessa população, certo? Então, vem um animal com um fenótipo completamente distinto, né, com uma cor diferente, ou então com um desenvolvimento muscular diferente, uma altura diferente. Então, esse o fenômeno da migração, a chegada de animais que vão modificar a genética, né, a constituição genética de uma população. Ou então, se a gente pensar por outro lado, a emigração, né, a saída de animais modificando a proporção de genes dentro da população. Também é uma alteração, certo? As taxas de mutação e de recombinação gênica. Então, como a gente já viu, né, na aula de mutação, a mutação é o único fenômeno natural que gera novos genes, que gera novos alelos, que modifica, na essência, a sequência das bases nitrogenadas. Todos os outros meios que a gente vai falar aqui só modificam a organização dos genes dentro do genótipo, dos genes dentro da população. A única que cria diversidade, que cria variabilidade, né, genética, é a mutação. Então, a gente pode ter uma nova forma gênica somente através de mutação. Depois a gente tem também a seleção, seja ela natural ou artificial, né? Então, a seleção natural se dá principalmente pela questão de adaptação dos animais, certo? Se existe um fenômeno ambiental, tal como uma doença, então a gente vai ter que alguns animais podem ser mais vulneráveis a determinada doença, e com isso tem maior mortalidade ou menor viabilidade reprodutiva, e com isso vão espalhar menos os seus genes. E os animais mais resistentes, eles tendem a espalhar mais seus genes dentro da população, porque eles vão sobreviver por mais tempo e ter mais descendentes. Então, é assim que funciona a seleção natural. A seleção artificial é o processo de seleção com base no melhoramento genético, que seria escolher um reprodutor ou uma matriz para ter mais filhos do que os outros. Ou então, se a gente pensar, descartar totalmente a contribuição sexual, né, de um indivíduo para a reprodução, né, retirar o animal da população e não utilizá-lo para formar a próxima geração. Também é um método de seleção. E, por último, aqui, dentre os fatores que afetam a composição de uma população, a gente tem flutuações aleatórias. A gente sabe que dentro do nosso genótipo, da nossa constituição genética, a gente tem apenas 2 alelos para cada gene, né? E que esses 2 alelos são apenas uma amostra de todos os alelos possíveis no DNA de todos os animais, né? No nosso caso, de todos os seres humanos, né? Então, como a gente trata de amostragem, a gente vai ter aquele mesmo conceito de probabilidade que a gente tem dentro da estatística. Se nós tivermos poucos animais dentro de uma população, os genes podem estar pouco representados, certo? Então, vamos imaginar um alelo que esteja em 1% da população. Se a gente pensar em uma população de 100 mil animais, nós vamos ter a ideia de que, por volta de 1.000 animais,
tenham esse gene raro dentro da população. Mas se ao invés de 100 mil animais eu tiver somente 100 animais, somente um animal vai conter esse gene raro. E se por acaso esse animal morrer? Essa morte desse animal vai causar a extinção do gene, da forma gênica. E com isso, essa pequena flutuação, a perda de um animal, vai fazer com que drasticamente de 1% vá a 0%. Agora, se a gente pensar numa população de 100 mil, em que 1.000 animais têm o gene, pode morrer um animal que o efeito sobre a constituição gênica da população será muito menor. Então, essa questão da flutuação, que a gente chama também de deriva gênica, tem muito a ver com a questão da amostragem da população. Então, variação é a principal fonte de matéria-prima para o melhoramento genético, assim como é para a evolução, né? Evolução e melhoramento genético são duas faces da mesma moeda, né? Uma é guiada pelo homem e outro é guiada pelos efeitos ambientais da natureza, certo? Então, a guiada pelo homem tende a ser mais direta, mais precisa, né? E a da natureza tende a ser mais aleatória e ser mais demorada, né? Por causa da menor precisão, né? E menor direcionamento. Em populações homogêneas, não há possibilidade de seleção de indivíduos superiores, né? Então, aí a gente abre, por exemplo, um exemplo de clonagem. Se a gente tivesse uma população de clones e eu quisesse fazer a seleção, não importa qual eu escolhesse, todos seriam iguais. Então, populações homogêneas, eu estou falando aqui de homogeneidade extrema, né, que é a clonagem, não haveria possibilidade da existência de variação. A variância, né, uma medida de dispersão da população, seria zero. Então, precisamos ter conhecimento da variação genética de uma população. Porém, em um animal somente, só podemos observar a manifestação do genótipo, ou seja, do conjunto de genes. Este, por fim, se expressa através da interação com o ambiente, formando o fenótipo. Então, aqui a gente vai ter que um animal somente não seria não formaria uma base segura para que a gente medisse a variação da população. Como eu já disse anteriormente, o animal ele só tem 2 alelos para cada gene, né? Um animal diploide só tem 2 alelos para cada gene. Então, a gente teria que ter uma amostragem da população para investigar a variação populacional. Pronto, agora a gente vai para o princípio básico da genética de populações. A genética de populações, ela se baseia na contagem e na proporção de cada alelo dentro da composição da população. Logo, né, a gente vai ter aqui um exemplo básico, né, de uma espécie com um gene A que apresenta 2 formas, o dominante e o recessivo. Havendo 2 alelos, a gente tem 3 formas possíveis: homozigoto dominante, heterozigoto e homozigoto recessivo. Então, se a gente ver aqui, né, se somarmos a proporção dos 3, a gente teria um número de 100%. Um exemplo, existe um grupo sanguíneo no ser humano que ele é muito usado, né, ele foi usado lá no começo da genética de populações, há 100 anos atrás, para caracterizar as diferenças entre populações, as variações, a variabilidade genética das populações, né? E ele é interessante porque ele é um grupo sanguíneo que ele não afeta em nada a sobrevivência
da espécie, né? E então, ser do grupo sanguíneo M, do grupo MN ou do grupo N, não vai fazer com que uma pessoa seja mais saudável, viva mais tempo ou tenha mais filhos. Então, é um alelo que a gente diz, né, um gene que é neutro no processo de seleção. Ele não interfere. Então, era uma das coisas que alterava, né? Então, se ele não tem efeito na seleção, ele é legal para estudar a genética de populações. Outra coisa também, as pessoas não questionam umas às outras qual é o seu grupo sanguíneo do tipo, se é do tipo M, MN ou N, quando vão formar um casal, quando vão se relacionar. Então, com isso, também, se não há seleção sexual, o acasalamento é feito ao acaso, né? Então, considerando que, pelo menos, não há seleção natural nem artificial e que os acasalamentos são formados ao acaso, então quer dizer que, para esse gene específico aí, esse gene revela muito sobre a composição genética das populações, né? Então, esse gene, ele seria composto por MM, que é o grupo, né, vamos dizer aqui, o fenótipo, né? Então, aqui é o genótipo, e aqui é o fenótipo, né? Então, quem é homozigoto para o M é do grupo M. Quem é heterozigoto é o grupo sanguíneo chamado MN. E quem é homozigoto para o alelo N é o grupo sanguíneo N. E o que esses pesquisadores fizeram? Eles praticamente deram a volta ao mundo procurando populações isoladas. Ou seja, populações que só se relacionavam entre si, só tinham filhos entre si, e que com isso a gente garantia, né, naquele conceito primeiro que a gente falou, de que realmente eram populações e que você poderia controlar, né, saber que não existe interferência externa. Então, eles foram lá na região da Groenlândia e contactaram esquimós. Né? Você imagina, há 100 anos atrás, você convencer um esquimó a tirar sangue. Né? Então, foi esse o trabalho deles. E eles verificaram que 83,5% dos esquimós eram grupo sanguíneo M, 15,6% eram grupo sanguíneo MN e 0,009 era um grupo sanguíneo NN. Né, grupo sanguíneo N, que é genótipo NN. Ok? E olha só que interessante também. O fenótipo já revela automaticamente o genótipo. Então, é outra coisa boa de trabalhar com esse gene. Por isso que deu tão certo o estudo desse gene aqui nas populações. Aí, eles foram lá na Austrália e contactaram os aborígenes, né, os povos originais da Austrália, para fazer essa mesma análise. E eles descobriram que lá na Austrália é o inverso. 67% de pessoas com grupo N, 30% com grupo MN e 2% das pessoas do grupo de aborígenes, eles eram grupo M. No Egito, mesma coisa, foram lá e viram que no Egito é mais equilibrado. 27,8% M, 49% MN e 23% N. Na Alemanha também foram lá, fizeram outra análise, 29, 50, 19. Na China, um pouquinho mais para o M do que para o N. Né? Na Nigéria, bem equilibrado também. Ok, então, essa é a primeira forma aqui de introduzir esse conhecimento. Então, o que se fez, na verdade, é pegar um número de pessoas de cada grupo sanguíneo e dividir pelo total para encontrar uma porcentagem. E esses números aqui, que se apresentam como
frações, né, como decimais, na verdade, eles podem ser facilmente transformados para porcentagem, multiplicando por 100, não é? Então, vamos dar um exemplo na parte de animais aqui, né? Como se calcular as frequências gênicas? As frequências gênicas, ou frequência de alelos, né, representam a proporção de cada alelo na constituição de uma população. Então, imagine uma população de bovinos com o gene de cor de pelagem vezão, né, em que o vezão ele determina a cor vermelha, o vezão-vezinho ele determina a cor ruão, né? É aquele exemplo lá que a gente mostrou de codominância lá na aula sobre relações de dominância, né? Então, é uma ausência de dominância, né? O vermelho com o branco dá essa coloração ruão, que é uma codominância, né? E o indivíduo branco seria vezinho-vezinho. Então, na verdade, até mesmo porque na época isso era impeditivo, né? Não tinha como fazer, ninguém fez análise de DNA. Eles pegaram somente as pessoas lá, no caso do grupo sanguíneo, ou aqui os animais, pela proporção de cor que eles observavam, certo? Então, a primeira coisa para o cálculo da frequência gênica é estabelecer qual é o total de animais na população. Então, eu tenho 600 mais 200 mais 200. O total de animais que eu estou analisando é de 1.000 animais. E daí a gente vai fazer o que a gente chama de frequência genotípica, certo? Então, primeiro, a gente tem aqui esses aqui, que são as frequências genotípicas. Eu chamo a atenção para essa palavra aqui, porque existe muita confusão entre genotípico e gênico. Genotípico é sempre associado ao genótipo, e aqui, no caso, o genótipo é o par, né? Temos os 3 genótipos, vezão-vezão, vezão-vezinho e vezinho-vezinho, certo? Então, a frequência genotípica é 600 vermelhos num total de 1.000 animais. 60% é a frequência do genótipo vezão-vezão. 200 animais da coloração ruão dividido pelo total de 1.000. Então, temos 20% de animais coloração ruão. 200 animais no total de 1.000 são brancos. Então, 20% da população é 1.000. Perdão, 20% da população é branca. Então, se você somar 60% mais 20% mais 20%, a gente totaliza os 100%. Sempre façam essa verificação. Essa conta é fundamental para a gente verificar se a gente está no caminho certo. Então, por ser um caso de codominância, também estaríamos observando a mesma proporção genotípica igual à proporção fenotípica, a frequência fenotípica. A frequência fenotípica é 60% vermelhos, 20% ruão e 20% brancos, né? Então, essas proporções representam a frequência genotípica da população, pois caracterizam a frequência de incidência de cada genótipo, certo? Agora a gente vai para o cálculo de frequências gênicas. E aqui eu circulo a palavra gênica, porque frequência gênica é sinônimo de frequência alélica, ou seja, frequência dos alelos. Se preferirem usar a palavra frequência alélica, é até preferível, porque não soa tão parecido com genotípico, né? Porque a confusão maior é porque as duas palavras genotípica e gênica são
similares, né, no início da palavra. Então, se quiserem usar alélica, né? Agora, quando você vê num enunciado gênica, frequência gênica, é sinônimo de frequência de alelos, dentro de um genótipo, ok? Os alelos, por sua vez, são distribuídos nos genótipos da seguinte maneira. O alelo dominante vai estar em 2 unidades no homozigoto dominante. Quem é o homozigoto dominante? Vermelho, Vzão, Vzão. Quantos alelos Vzão existem no vermelho? 2. E vai ter uma unidade no heterozigoto. O indivíduo ruão, ele vai ser Vzão, Vzinho. Então, tem um dominante e um recessivo. Então, quantos alelos dominantes temos no total? Temos 2 vezes o alelo dominante no homozigoto e 1 vez no heterozigoto. Por outro lado, o alelo recessivo. Nós vamos ter 2 alelos recessivos no homozigoto, no branco, né, que é Vzinho, Vzinho, e 1 unidade do alelo recessivo no heterozigoto. Certo? Então, existe uma fórmula que normalmente eu abrevio dessa seguinte maneira aqui. A frequência do alelo dominante é igual a D mais H sobre 2. Certo? Então, a frequência de Vzão, Vzão é igual a D, ou seja, dominante. A frequência de Vzão, Vzinho, eu chamo de H, que é heterozigoto. E a frequência de Vzinho, Vzinho, eu vou chamar de R, de recessivo. Ok? Então, a frequência do alelo dominante vai ser o total da frequência do genótipo homozigoto dominante, mais o total do genótipo, né, a frequência total do genótipo heterozigoto dividido por 2. Porque o heterozigoto vai ter tanto o alelo dominante quanto o alelo recessivo. Enquanto isso, a frequência do alelo recessivo é dado pela frequência do genótipo homozigoto recessivo mais o heterozigoto dividido por 2. Ok? Em termos matemáticos, é o que se observa aqui, né? A frequência de Vzão vai ser o dominante, a frequência do homozigoto dominante, que é 60%, mais os 20% do heterozigoto dividido por 2. Ou seja, 20 dividido por 2 dá 10, 0,60 mais 0,10, 0,70. E para o recessivo, nós vamos ter 0,20, que é a frequência do genótipo Vzinho, Vzinho, mais o 0,20 dividido por 2, ou seja, a frequência do Vzão, Vzinho dividido por 2. 0,20 mais 10, 0,30. E observem também, como forma de verificação, isso totaliza o 1,00 ou 100%. Ok? Então, isto que nós acabamos de encontrar chama-se frequência gênica ou frequência alélica, que é a frequência do alelo dominante, 70%. Frequência do alelo recessivo, 30%. Né? Para facilitar cálculos posteriores, a gente usa uma padronização nos nomes dessas frequências. A frequência do alelo dominante vai se chamar P, e a frequência do alelo recessivo se chamará Q. Né? Então, frequência de Vzão igual a P, frequência de Vzinho
igual a Q. Daí a gente vai introduzir um conceito que é da base do conhecimento aí da dinâmica das populações, que se chama princípio de Hardy e Weinberg, né? Hardy e Weinberg eram cientistas, né? Um americano e outro da Grã-Bretanha, né? Britânico, que simultaneamente e independentemente descobriram essa propriedade dos genes, como os genes funcionam em populações. E, em homenagem aos dois, né, que chegaram à mesma conclusão ao mesmo tempo, foi chamado de princípio de Hardy-Weinberg. Então, se a população não apresentar sobreposição de gerações, ou seja, não haver acasalamento entre a geração dos pais com a geração dos filhos ou dos netos, né? Sempre os animais da mesma geração se acasalando entre si. E se os acasalamentos ocorrem ao acaso, não direcionados, não preferenciais, é possível prever as frequências genotípicas da próxima geração simplesmente a partir das frequências gênicas desta geração. Então, o princípio de Hardy-Weinberg nos dá a possibilidade de predizer como será a próxima população que será formada. Quantos animais vermelhos, quantos animais brancos, quantos animais ruão, em proporção, nós teremos na próxima geração. Porém, para fazer esta previsão, é preciso primeiro verificar certos pré-requisitos. Essa previsão só é 100% confirmada se o organismo em estudo for diploide. Ou seja, a gente tem necessidade de que siga a lei de Mendel direitinho, né? Cada um dos indivíduos tenha 2 alelos, um alelo passa por via do pai, outro alelo passa por via da mãe, e o indivíduo seguinte é diploide. Então, é um primeiro requisito que, para a maioria dos animais domésticos, né, de interesse zootécnico, é ok, a gente não precisa nem verificar. A população deve ter reprodução sexuada. Ok, também, né? Então, praticamente nenhum animal aí de interesse zootécnico tem reprodução assexuada. Não pode haver sobreposição de gerações, a gente já citou anteriormente, né? O gene em estudo deve ter só 2 alelos. Isso lá para o princípio de Hardy-Weinberg original. Hoje em dia a gente já tem outras fórmulas, são bem similares à de Hardy-Weinberg, né? São expansões da de Hardy-Weinberg para lidar com frequências de mais alelos, né? Mas é um tanto quanto mais complexo a matemática, porque aqui a gente vai entrar com alguns princípios matemáticos para esse princípio de Hardy-Weinberg, né? As frequências dos alelos devem ser idênticas em machos e fêmeas, ou seja, o princípio que a gente vai falar agora não vale para genes ligados ao sexo. Só vale para genes autossômicos. O acasalamento deve ocorrer ao acaso. Então, em populações em seleção, a gente não vai ter, em seleção não, em acasalamento preferencial, a gente não vai ter como acertar essa possibilidade, né? A população deve ser muito grande. Muito grande quanto? Bom, para ser perfeito, deveria ser infinita. Mas infinito não existe na prática, né? É uma abstração. Então, o que acontece é que, quanto menor for a população, maior a probabilidade da gente ter uma flutuação e que não vai dar certo essa previsão. A migração deve ser
insignificante. Ou seja, a população deve estar restrita àqueles animais que eu estou analisando. A mutação também. E isso não é difícil de garantir, não, né? Como a gente viu nas aulas anteriores, as taxas de mutação estão entre 1 em 10 mil a 1 em milhões, né, de indivíduos nascidos. Então, é difícil localizar um mutante. Então, de fato, na realidade, a mutação é insignificante em uma geração. Mas no conjunto de gerações, né, a mutação, sim, é significante. Né, mas para uma geração somente, não. A seleção não deve incidir sobre o alelo, ou seja, não existe vantagem evolutiva, vantagem adaptativa para a presença de um alelo em detrimento do outro, certo? Ok. Bom, parece quase impossível de fazer isso tudo aqui, né? Na verdade, a gente vai ter que esses fatos, principalmente esses 4 últimos fatos aqui, influenciam em alguma coisa, em alguma proporção, porém uma proporção bem baixa, em relação ao equilíbrio. Na maioria das vezes, o equilíbrio, né, o que essa fórmula vai dar, vai ser bem próximo da nossa realidade, certo? E existem mecanismos para fazer essa verificação também. Então, vamos imaginar aqui se as frequências de genes são iguais em machos e fêmeas, então, num acasalamento, os gametas também são produzidos com essas proporções, certo? Lembram-se, há uns slides atrás, que eu disse que 70% dos alelos são Vzão e 30% dos alelos são Vzinho? São as frequências alélicas. E as frequências alélicas, de fato, nos dizem qual é a proporção, né, qual é a quantidade em porcentagem de cada um dos alelos. Ou seja, se eu, por acaso, coletasse o sêmen de todos os reprodutores, colocasse todos os espermatozoides em uma única palheta de sêmen e fizesse um sorteio, vou retirar um espermatozoide daqui, eu vou ter 70% de chance de que esse espermatozoide seja Vzão e 30% de que seja Vzinho. Na mesma forma, os ovócitos. Se eu aspirasse todos os ovócitos das fêmeas e colocasse numa cubeta, e poderia dizer que 70% dos ovócitos que estão aqui tem o gene Vzão e 30% tem o gene Vzinho. Ok? Então, a proporção alélica também vai ser a proporção gamética, a proporção dos gametas produzidos. Logo, você tem 4 possibilidades, como se estivesse num quadrado de Pondé, né? A gente poderia ter o dominante com o dominante, formando um homozigoto dominante, um dominante com um recessivo, formando um heterozigoto, um recessivo do lado paterno com um dominante do lado materno, formando também outro heterozigoto. E, por fim, um recessivo para o lado do pai, recessivo para o lado da mãe, que nos daria um homozigoto recessivo. Né? E isso aqui ocorre porque os genes têm distribuição independente, certo? Se a frequência nos machos é P mais Q igual a 1, e nas fêmeas também, temos que na população resultante teremos P mais Q do lado do macho, multiplicado por P mais Q do lado da fêmea. O que isso significa? Uma propriedade matemática que vocês vão lembrar, né, facilmente, né, que é a propriedade distributiva. Como é que você multiplica? Pega
pega aqui, né, também chamado de propriedade do chuveirinho. Né? Vamos pegar aqui P, que multiplica P, P que multiplica Q multiplica P e Q que multiplica Q. Né? P que multiplica P, P ao quadrado. P que multiplica Q, PQ. Q que multiplica P, QP. Só que como a ordem dos fatores não altera o produto, PQ e QP são a mesma coisa. Então, eles vão dar origem a 2PQ. E Q vezes Q dá Q ao quadrado. E o mais interessante, né? Aqui a gente vai ter que temos o... Opa, errei aqui, né? Aqui é o P ao quadrado, e não o Q ao quadrado. Então, aqui a gente vai ter P ao quadrado, P vezes P, aqui Q ao quadrado, aqui PQ e aqui PQ. Certo? Aqui nós não dizemos que o P ao quadrado ele é originário do dominante no macho e dominante na fêmea? Então, isso aqui é uma predição da frequência de homozigoto dominante. Assim como aqui a gente tem um encontro do alelo recessivo do pai com alelo recessivo da mãe, então nós temos aqui que Q ao quadrado é uma predição, né, de frequência de homozigoto recessivo. E 2PQ é uma predição da frequência de heterozigoto. Então, essa fórmula aqui, né, esta fórmula aqui, são as fórmulas que descrevem o equilíbrio de Hardy e Weinberg. Para que você faça uma predição da próxima geração, você vai pegar a frequência alélica e elevar ao quadrado para obter a proporção de homozigotos. E pegar a frequência alélica dos dois alelos, multiplicá-las e multiplicar depois por 2 para encontrar a frequência do heterozigoto. Vamos lá para um exemplo prático. Na população hipotética dos bovinos, a gente viu que a frequência de Vzão, que é o nosso P, é 70%. E a frequência de Vzinho, que é o nosso Q, tem 30%. Então, o que acontece quando um Vzão se une a um Vzão? Então, alelo Vzão da fêmea, alelo Vzão do macho. 0,70 vezes 0,70. 0,49. Então, quer dizer que na próxima geração, a frequência de Vzão será de 49%. Essa é a frequência predita pelo princípio de Hardy e Weinberg. Qual será a frequência do Vzão Vzinho? Será a chance do dominante vir do pai vezes o recessivo vir da mãe. Ou o dominante vir do pai, o recessivo vir do pai e o dominante vir da mãe. 0,21 mais 0,21. Ou seja, 2 vezes P vezes Q. Né? 7 vezes 3, 21, vezes 2, 0,42. E, por último, a frequência, a probabilidade de termos um homozigoto recessivo é se e somente se vier um alelo recessivo do pai e um alelo recessivo da mãe. 0,30 vezes 0,30 dá... Podem até verificar na calculadora aí, é isso mesmo. 0,09.
Bom, para verificar se eu fiz a conta correta, basta somar 0,49 mais 0,42 mais 0,09. Isso vai dar 1,00, que é 100%. E digo mais, se nós temos a frequência genotípica da próxima geração, então eu também posso predizer, posso prever a frequência fenotípica. Então eu posso dizer que a próxima população, a população dos descendentes, será de 49% animais vermelhos, 42% animais ruão e 9% apenas de animais brancos. Correto? Então, aqui nós temos um sumário de tudo que foi feito aí no slide anterior. Né? P ao quadrado representa a proporção de homozigotos dominantes. 2pq representa a proporção de heterozigotos. E Q ao quadrado representa a de homozigotos recessivos. Se tomarmos a população resultante e acasalarmos os animais ao acaso novamente, temos na população G1 49% Vzão-Vzão, 42% Vzão-Vzinho e 9% Vzinho-Vzinho. Ou seja, se nós tivermos aqui, vamos pegar aqui, né? Temos a frequência de Vzão-Vzão igual a 0,49, frequência de Vzão-Vzinho igual a 0,42, 42, e frequência de Vzinho igual a 0,09, né? E isto aqui é para a população zero, digamos, a população inicial. Quando essa população para a população inicial não, minto, é para a população número 1. Né? Para a população número 1. Por quê? Qual que era a população zero? A população zero era aquela que tinha 600, 200, 200, que dava frequência de Vzão-Vzão é igual a 0,60. Frequência de Vzão-Vzinho é igual a 0,20. E frequência de Vzinho-Vzinho é igual a 0,20. Quando essa população formou gametas para formar a população da geração seguinte, da geração 1, a frequência mudou para 49, 42 e 9. E agora a pergunta que se faz é, e se eu quiser fazer uma população número 2? Uma segunda geração, né, depois da população original. Qual será a frequência? Então, aí a gente repete o cálculo. Se a minha população ela tem esta proporção, na G1, né, 49% Vzão-Vzão, 42% Vzão-Vzinho e 9% Vzinho-Vzinho, a gente vai pegar esses valores para determinar a frequência alélica. Então, vamos pegar 49 mais metade de 42, que é 21. Então, a frequência alélica para formar a geração 2 é 70%. Essa é a frequência dos gametas. E aqui, da mesma maneira, pegarmos os homozigotos recessivos mais metade do heterozigoto, dá 30%. Coincidência? Não. A gente fez exatamente o que Hard e Weber descreveram. A gente não alterou a frequência alélica. Por que a gente não alterou a frequência alélica? Porque não teve seleção, não teve mutação, não teve migração, não teve flutuação gênica, deriva genética, e tivemos
e não teve acasalamento preferencial. Tivemos acasalamento ao acaso. Então, são 5 tópicos que vocês têm que, não vou dizer decorar, mas têm que entender, né? Primeiro, a ausência de migração. Segundo, a ausência de mutação. Terceiro, a ausência de seleção. Quarto, a ausência de deriva genética. E quinto, a ausência de acasalamento preferencial. Se tudo isso foi respeitado, as nossas frequências alélicas de uma geração para outra vão ser as mesmas. E sendo as mesmas, a gente vai repetir o mesmo quadrado. 0,7 vezes 0,7, 0,49. Então, vai continuar tendo 49% de animais vermelhos. 0,7 vezes 0,3, 0,21. São heterozigotos Huon. E 0,3 vezes 0,7, 0,21. Então, temos 2 tipos de Huon. O Huon que foi formado pelo Vzão do pai com Vzinho da mãe, e o Huon que foi formado pelo Vzinho do pai e Vzão da mãe. Para a genética, pelo menos para a lei de Mendel, né, isso não faz diferença. Então, o número de Huon seria 21 mais 21%, 42% de Huon total. E de indivíduos brancos, a probabilidade de receber do pai é 30%, o Vzinho, e de receber da mãe é 30%. Então, a probabilidade de termos animais brancos através desse acasalamento é de 9%. Ou seja, populações animais mantidas em reprodução seguindo as normas do princípio de Hardy-Weinberg apresentam constantes as proporções de alelos e de genótipos. Não importa quantas gerações passem, certo? A gente tem um caso bem prático na área de melhoramento genético animal. Em 1957, na Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos, os cientistas resolveram manter um lote, né, uma população de frangos em acasalamento ao acaso, sem fazer seleção. Então, se tem acasalamento ao acaso, ok, ausência de presença de acasalamento ao acaso, ausência de acasalamento preferencial, é uma das normas da lei de Hardy-Weinberg, para ela dar certo. Ausência de seleção, uma segunda norma. A população é fechada, então, ausência de migração. As duas únicas que a gente não pode garantir que são 100% respeitadas são a mutação, porque ninguém controla a mutação, né? Se a gente soubesse controlar as mutações, muitas das nossas doenças não aconteceriam, né? E deriva gênica, flutuação gênica, que é parcialmente evitada mantendo uma população de tamanho grande. Então, é esperado que essa população passe muitos anos e mantenha as mesmas frequências alélicas e também as frequências genotípicas, não é? Então, geneticamente, essa população ela está congelada no ano de 1957. Mas para que eu faria isso? Para que eu tenho interesse de ter uma população congelada no ano de 1957? Bom, tem um motivo bem interessante para isso. Fazer comparações com as genéticas atuais. Será que o frango de hoje em dia ele
está ganhando muito peso porque ele toma hormônio? Isso aí eu acho que vocês já estão cansados de saber que não, né? Não vou nem tocar nesse assunto. Mas será, uma dúvida bem plausível, será que esses frangos de hoje em dia, eles não têm esse crescimento exagerado, esse crescimento muito maior por causa da alimentação? Por causa do uso de nutrição de precisão, que regula os aminoácidos, dá o fornecimento de todas as vitaminas e minerais, cria-se num ambiente ótimo, tem-se as vacinas adequadas? E se a gente antigamente tivesse essa vantagem, digamos assim? Será que o frango não chegaria no peso de hoje? E a resposta, na verdade, a primeira vez que se teve essa resposta foi em 1992. Um pesquisador pegou essa linhagem de 1957 e criou de duas formas. Com a ração tradicional, o modo de fazer tradicional de 1957, e com a ração mais moderna do ano de 92. E fez a mesma coisa com a linhagem da Kobe de maior crescimento na época, a mais popular na época. Deu ração para ela do modo que era feito em 1957, misturando só soja, farelo de milho e uns outros ingredientes lá, e colocou na ração atual. E ele fez o teste. Sabe o que ele descobriu? 92% da melhoria de desempenho do frango hoje não, no ano de 1992, comparado ao ano de 1957, vem de melhoria genética. Esse experimento foi repetido novamente no ano de 2005 e no ano de 2014. E resultados bem parecidos. Como a nutrição evoluiu muito entre 92 e 2014, né? 20 anos de diferença de nutrição, a superioridade devida somente à genética baixou um pouquinho, em torno de 85%. Mas é uma coisa abismal, do tipo, o frango aos 50 dias ele chegava a 3 quilos, o frango comercial, 3 quilos quase 3,5 quilos aos 56 dias. Enquanto que o frango mantido, né, em acasalamento ao acaso, sem seleção, né, uma população suficientemente grande, com a genética congelada em 1957, dava 1,5 kg, 1,8 kg. Então, é só um exemplo de como que essa aplicação, né, da lei de Hardy-Weinberg tem efeito, por exemplo, na parte de melhoramento genético. Então, o equilíbrio de Hardy-Weinberg só é alcançado quando os pressupostos para que ele ocorra sejam atendidos. Uma população natural mantida sob acasalamento ao acaso pode se apresentar em equilíbrio. E para testar se uma população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg, a gente tem o nosso velho amigo, o teste do Q quadrado. Né? Lembram-se que eu falei que é muito importante o teste Q quadrado? Sim, muito importante. Exemplo da população de esquimós. Em esquimós, as frequências de tipo sanguíneo MN são 835 pessoas são do grupo sanguíneo M, 56 pessoas são do grupo sanguíneo MN e 9 pessoas são do grupo sanguíneo N. E a pergunta que se faz é, esta população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg? Bom, aquela que a gente tinha analisado de bovinos, ela não estava em equilíbrio. Era 60% de vermelho e no equilíbrio passou para 49%. Eram 20% de heterozigotos, de ruão, e no equilíbrio passou para 42%. E
do branco, né, que eram 20%, caiu para 9% no equilíbrio. Então, são números muito diferentes. Será que esta população aqui está em equilíbrio? Então, vamos fazer as contas. Né? Primeiramente, contagem. O total de indivíduos que a gente tem aqui, né, 835 mais, eu acho que tem um errinho aqui, só um minutinho, só verificar aqui. Não, tá certo, 835 mais 156 mais 9 dá 1.000 indivíduos, né, 1.000 pessoas. Então, seriam 83,5% das pessoas com grupo sanguíneo M e, consequentemente, genótipo MM, 15,6% dos indivíduos de grupo sanguíneo heterozigoto, né, MN, e 0,09, ou, em porcentagem, 0,9% dos indivíduos com grupo sanguíneo N. Se a gente pegar aqui e usar aquela formulinha, né, de frequência de emissão é igual a dominante mais heterozigoto sobre 2, a gente vai ter 0,835 mais 0,156 dividido por 2, né? Que dá exatamente esse valor aqui, 0,913. E essa formulinha aqui, né, frequência de N, vai ser igual a recessivo mais heterozigoto sobre 2, né? Que é 0,009 mais 0,156 dividido por 2, que dá 91,3% de alelos emissão e 0,9% de alelos N-zão, né? Não precisa nem falar o zão aqui, porque os dois são codominantes aqui, né? Segundo passo, para verificar se está acontecendo acasalamento ao acaso. Estimar a frequência teórica, se houvesse acasalamento ao acaso. Então, simular o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então, no equilíbrio de Hardy-Weinberg, a gente teria que seria P ao quadrado, ou seja, 0,913 ao quadrado, vezes 1.000, o número de pessoas que seriam emissão, grupo sanguíneo M. O número de heterozigotos seria 2 vezes 0,913 vezes 0,087 vezes 1.000, que daria 158,9. E a proporção de recessivos seria 0,087 vezes 1.000, que dá 7,5. Né? Claro que são números teóricos, né? Por isso estão fracionários. E daí a gente vai fazer a nossa comparação no teste de quadrado. O observado, 835, 156, 9, o que dá um valor aqui de 1.000. E o esperado também aqui dá um valor de 1.000, o que nos dá um valor correto aqui para os dois, né? E fazendo aqui o observado menos esperado ao quadrado dividido por esperado, não vou estender nas contas aqui, vai dar 0,352. O valor tabelado aqui é de 3,8, 3,84, na verdade. Então, se o valor de Q quadrado calculado é menor do que o valor de Q quadrado tabelado, então a gente atesta que a população pode estar em acasalamento ao acaso. Ou seja, a teoria não se rejeita a hipótese de que esta população esteja em equilíbrio de Hardy e Weinberg. Ok? Implicações do equilíbrio de Hardy-Weinberg. Se os imigrantes entrarem na população dos adultos e se reproduzirem com os adultos nessa população, então a próxima geração de zigotos
estará em equilíbrio de Hardy-Weinberg, porém com uma frequência gênica diferente, certo? Então, a partir da primeira geração em que entram imigrantes, nós temos uma nova frequência gênica e genotípica. Mas já nessa primeira geração de zigotos, nós vamos ter um novo equilíbrio de Hardy-Weinberg. A implicação mais importante do equilíbrio de Hardy-Weinberg é a manutenção das frequências gênicas e genotípicas em uma população. A constância das frequências alélicas implica que, na ausência de forças evolutivas que alterem as frequências gênicas, o mecanismo da herança mendeliana por si só mantém as frequências constantes e preserva a variação gênica. Então, muitos programas de conservação de recursos genéticos, seja de raças domésticas, né, animais domésticos, seja de animais selvagens ameaçados de extinção, levam em conta esse tipo de fato, né, esse fato de que temos que a herança mendeliana, por si, mantida todas aquelas restrições, vai garantir preservar a variabilidade genética. A segunda implicação mais importante é que basta uma única geração de acasalamentos ao acaso para a população voltar ao estado de equilíbrio de Hardy-Weinberg. Certo? Aqui eu vou deixar para finalizar essa parte, né? Tem mais alguns tantos slides aqui para terminar ainda. E vamos deixar para semana que vem essa parte, ok? Então, essa semana eu vou passar uma lista, e essa lista vale para esta semana e semana que vem. Será só sobre genética de populações, ok? Alguma dúvida, algum questionamento para vocês? Alguma dúvida que ficou? Ok. Então, não tendo mais dúvida, a gente finaliza por aqui a aula de hoje. Em breve eu colocarei a gravação e a lista de exercício, né? Então, a lista de exercício já vai ter da aula que vai ser dada semana que vem. Então, ficamos para entrega aí na outra semana, né? Daqui praticamente 20 dias, né? Quase no final do semestre, a entrega dessa lista, ok? Tá certo, pessoal. Então, bom final de semana, né? Bom resto de semana e fim de semana. E até mais. Tchau.